Ilustres colegas, boa tarde a todos e a todas. Pedimos desculpa por estes minutos de atraso, apenas devidos a questões de natureza técnica. De facto, estes formatos online, de vez em quando acontecem estas coisas que são inevitáveis. Vamos dar início a esta que é já a 13ª sessão do curso de arrendamento urbano, hoje com a presença honrosa do Sr. Dr. José Carlos Soares Machado, que nos irá falar sobre um tema muito pertinente, que é o da declaração inexata de rendimentos no processo de atualização de renda e as suas consequências. Senhor Doutor, em representação da Delegação da Ordem dos Advogados de Braga, o meu penhorado agradecimento por esta honrosa presença. Apresentando uma muito breve nota curricular do Senhor Doutor, dizer que foi assistente de Direito Constitucional na Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa, advogado e membro de órgãos sociais de várias empresas, secretário-geral da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, chefe de gabinete do Ministro do Trabalho no 5º Governo Constitucional, assessor jurídico principal do contencioso do Ministério dos Assuntos Sociais, vice-presidente da direção do Sporting Clube de Portugal, dos Assuntos Jurídicos e de Contencioso, vogal do Conselho Superior do Desporto como representante do Ministro da Educação, vogal do Conselho Geral da Ordem dos Advogados, presidente do Conselho Distrital de Lisboa da Ordem dos Advogados e vogal do Conselho Superior, foi candidato a bastonário da Ordem dos Advogados, diretor do Contencioso da Associação Lisbonense de Proprietários, membro do júri de acesso ao curso de formação de magistrados do Centro de Estudos Judiciários, vogal da Comissão de Admissão e Controle da Atividade dos Administradores de Insolvência como representante do Ministro da Justiça, é autor de diversos trabalhos publicados nas áreas do direito constitucional, do direito comercial e do direito do arrendamento urbano, professor convidado da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, foi sócio fundador da Soares Machado e Associados e desde 2010 sócio da SRS Advogados, sendo responsável pelo Departamento de Contencioso. Senhor Doutor, faz favor, tem a palavra. Muito obrigado, Doutora. Antes de mais, as minhas desculpas também pelo problema técnico que levou a este atraso de alguns minutos. E depois, em primeiro lugar, naturalmente, as minhas felicitações à delegação da Ordem dos Advogados de Braga, e em especial à sua Presidente, a Doutora Ana Cristina Santos, pela magnífica ideia que teve, e não só pela ideia, pela capacidade de execução e de concepção de pôr em prática essa ideia, dado que, pelas informações que tenho, tem sido um sucesso enorme este curso e, portanto, isso é extremamente útil para todos os colegas que se dedicam mais a esta área, que é uma área extremamente difícil. Eu costumo dizer, enfim, meio a sério, meio a brincar, que é uma área do direito que se transformou numa espécie de ciência oculta, porque efetivamente, mesmo que se queira estudar a fundo, é muito difícil conseguir entrar na floresta de diplomas e de regimes sucessivos que se foram aplicando enfim, e ainda agora continua a acontecer, continua a haver alterações legislativas periódicas que complicam muito a vida aos advogados, que são os aplicadores do direito, enfim, aos restantes agentes judiciários que têm que trabalhar nesta área. Indo então diretamente ao assunto, ao tema que escolhi, optei por uma temática que parte de um caso prático que me foi dado trabalhar há um tempo esta parte, e que tem a ver com uma situação que é muito frequente, é muito comum, aconteceu, enfim, desde 2006
e depois desde 2012, desde que a lei de alteração do regime do arrendamento dos contratos anteriores a 1990 foi aprovada e entrou em vigor, que é a situação de a declaração na atualização, na primeira atualização da renda que esse tipo de compras veio a permitir, que eu, numa das obras que publiquei, designei de atualização extraordinária, por contraponto, naturalmente, àquela que é a atualização anual e que já em leis anteriores vinha designada como ordinária, aliás, anteriormente, também por contraponto a uma forma de atualização extraordinária que houve nos anos 80 e que tinha, enfim, algumas semelhanças, embora, na verdade, esta atual que eu designo de atuação extraordinária não está designada na lei como tal, mas é realmente algo que tem essas características, isto é feita uma única vez e de acordo com um procedimento formalizado e que está todo ele previsto em grande detalhe, e depois de feita, em geral, não há segunda vez. O que há são depois atualizações ordinárias, isto é, anuais, das rendas. Esta atualização é aquela que, nos artigos 30 e seguintes da lei, que facilidade vou designar lei do arrendamento, a lei de 2007, 2006, perdão, depois na redação que lhe foi dada em agosto de 2012, que veio entrar em vigor em novembro. Esses artigos 30 e seguintes são aqueles que se referem à regra geral de atualização, que é aplicável aos arrendamentos habitacionais, sendo que idêntico ou similar regime é depois aplicado também na mesma lei, os artigos 54 e seguintes, para os não habitacionais, tendo aí algumas especificidades, mas também remetendo parcialmente para este regime dos artigos 30 e seguintes. Em que é que ele consiste? Em que é que ele consistiu e consiste ainda, visto que este regime é um regime que não se esgotou no tempo, ele não tinha prazo previsto na lei para ser levado a efeito, e nunca foi fixado, não tinha no dispositivo original, mais tarde as alterações também não vieram a fazê-lo, o que significa que, embora naturalmente não seja frequente, mas ainda hoje pode ser desencadeado, e de resto devo dizer que, na minha experiência, pela minha experiência pessoal, tenho verificado que ainda surgem imensos casos. Ainda na semana passada surgiram mais dois, de pessoas que não fizeram a atualização que essa lei permitia. E não o fizeram, na maior parte dos casos, bom, muitas vezes porque desconheceram, não estavam atentos, outras vezes por razões concretas, por razões que tinham a ver com o facto de não quererem fazer aumento, porque as pessoas que lá estavam eram pessoas com muito baixos rendimentos, ou porque eram pessoas amigas, ou porque as pessoas, portanto, alguns proprietários tiveram esta atitude de não aplicar essa lei. Digamos, fazendo aqui um parênteses, neste aspecto, entendo eu,
respeito quem adotou esta posição, enfim, creio que mal, porque a lei continha em si, penso que as pessoas terão tido algum receio de que isso não acontecesse, mas a lei continha em si todos aqueles ingredientes que permitiam suavizar a mudança de regime, quer o aumento da renda, quer a conversão, o artigo 30 previa, para contrato de duração de prazo certo, e, portanto, eh, mas o facto é que isso aconteceu. Houve muita gente que não o fez, e estes casos, curiosamente, alguns dos casos que me têm surgido recentemente, com situações como essa, são herdeiros dos anteriores proprietários que vão agora olhar para os processos das casas que herdaram, aos dossiês, e verificam que nada foi feito. Eu já me habituei, sempre que surge alguém a perguntar: olha, mas fez a atualização extraordinária, embora já lá vão mais de 10 anos, sempre à espera que me digam, claro que sim. Bom, e a surpresa vem de uma percentagem significativa que me dizem, não, não fiz, mas provavelmente não posso fazer nada. E eu também informo sempre, não, pode sim. Enfim, não, não em todos os casos, mas em alguns, na sua maioria, pode fazer. Bom, recordemos então, portanto estou a referir este aspecto apenas para sublinhar que este tema que me vou referir não está hoje resumido a situações históricas de 2012, ou 2013, ou 2014, que foram os anos fortes do desencadear destes processos, destes procedimentos de atualização extraordinária. E, portanto, continuam a ter alguma atualidade. Tem atualidade por este motivo que eu acabei de explicar, e têm ainda atualidade por outros motivos que mais adiante os colegas irão a perceber-se, até mais relevantes, e que eu depois explicarei. Ora bem, e portanto vamos então recordar um pouco de que é que estamos a falar. O artigo 30, na sua versão eh, da, da Lei 31 de 2012, a redação da Lei 31 de 2012, de 14 de agosto, previa a possibilidade e prevê a possibilidade de o proprietário, relativamente a contratos que nós habitualmente chamamos os contratos antigos, aqueles contratos anteriores a 90 que tinham as rendas completamente congeladas, nesses contratos havia a possibilidade de desencadear o tal processo específico de atualização extraordinária. Em que é que ele consistia? Consistia em duas coisas. Duas faculdades que eram atribuídas e que são atribuídas ao proprietário. A primeira, de converter. A primeira, portanto, diz respeito ao desbloqueamento, se assim se pode dizer, do prazo, e a segunda diz respeito ao desbloqueamento da renda, do valor da renda. Portanto, são os dois aspectos. Como sabemos, estes contratos chamados antigos, embora todos eles prevejam a renovação automática e a possibilidade de denúncia no final do prazo, isso não acontecia, não era possível, e daí eu falar no desbloquear dos contratos no que respeita ao prazo, portanto, a possibilidade de eles passarem efetivamente a ter aquilo que se convencionou, aquilo que a lei depois veio chamar prazo certo ou duração limitada, enfim, num caso ou noutro, tecnicamente bastante errada, do meu ponto de vista, a designação, digamos, infeliz, pelo menos, mas essa conversão então passou a ser possível. Já o tinha sido, faço aqui este parênteses, já o tinha sido com a redação original, naturalmente, da lei de 2006, mas que praticamente não teve aplicação prática. A percentagem foi baixíssima de proprietários que utilizaram a faculdade de atualização prevista nessa lei, na sua primeira versão. E depois nesta de 2012, então sim, a grande maioria dos proprietários desencadearam este processo. O segundo aspecto, portanto, além do desbloqueamento do prazo, o segundo aspecto é o aspecto da sentido estrito atualização
do contrato, a atualização extraordinária, neste caso, da renda. Bom, portanto, isso fazia-se e faz-se através de uma comunicação em que o proprietário transmite ao inquilino a sua intenção de converter o contrato ao regime do NRAU e, para isso, tem que comunicar, tem que propor um prazo que passará a vigorar e uma nova renda. Enfim, resumindo, só para, portanto, para recordar aqui muito brevemente este regime e resumindo, a essa carta, ou a essa comunicação, o arrendatário pode responder ou não. Se não responder, a previsão legal é que é a aceitação da proposta do proprietário. Se responder, pode contrapor uma proposta, uma renda diferente, eh, pode denunciar o contrato, pode aceitar ou não a duração, a nova duração do contrato, eh, e, para além disto, e agora aqui é que entramos no aspecto que mais importa ter em conta para efeitos do tema que vou tratar aqui, eh, estou-me a reportar, para quem tiver a lei à frente, ao artigo 31º da mesma lei, e aí deve então indicar, eventualmente, se estiver nas condições legais para o fazer, deve indicar duas particularidades suas, se as tiver. A primeira é a idade, eh, e portanto ter eventualmente mais de 65 anos de idade, caso em que a possibilidade da conversão imediata em prazo certo deixa de se aplicar, e a indicação de rendimentos, dos seus rendimentos, caso em que, se eles forem de determinados valores que a lei prevê, se forem mais baixos do que certos valores que a lei prevê, isso leva a que a atualização da renda não possa ser feita para cima, para mais do que um valor calculado em função do rendimento. Ora, temos aqui uma dicotomia de cálculo a fazer para o aumento da renda, isto é, sistematizando, o cálculo que, não havendo acordo quanto à renda, não havendo acordo nessas duas comunicações ou três comunicações entre o proprietário e o arrendatário, o que aconteceria, ou o que acontecerá, e ainda acontece, é que o proprietário pode então aplicar uma renda que é calculada em função do valor, do chamado VPT, o valor patrimonial tributário, e que é um cálculo que, no fundo, parte desse valor patrimonial tributário, o valor usado, como todos sabemos, para efeitos de cálculo do IMI, e é a partir desse cálculo, 1/15, que se vai determinar qual a renda máxima, isto é, não é a renda que o proprietário é obrigado a aplicar, é a renda máxima que ele pode aplicar, e é aquela a que o inquilino não se pode opor. Esta é um dos caminhos. O outro, aquele que eu há pouco referi, caso os rendimentos do inquilino sejam abaixo de certo montante, então não se vai aplicar esta regra do 1/15 sobre o valor patrimonial tributário, e ela é posta de lado, digamos assim, ela não vai aplicar-se, e o que vai aplicar-se é um outro cálculo, também previsto na lei, que manda aplicar uma determinada percentagem como valor máximo para a nova renda, uma percentagem daquele que é o rendimento anual, o chamado RABC, rendimento anual bruto corrigido, cujos cálculos são feitos de acordo com uma outra lei. Não vamos agora entrar
nos detalhes desse regime, que não interessa para o tema que aqui vamos tratar. Ora bom, o que é que acontece nestes casos? Muitas vezes aconteceu e vi muitas vezes acontecer. As pessoas, os proprietários, comentarem que, bom, vem aqui uma declaração do inquilino a dizer que não tem rendimentos, ou tem rendimentos baixíssimos, e até junta uma declaração das finanças. Bem, porém, enfim, os sinais exteriores não são esses, é gestor de sociedades, sabemos que tem, enfim, automóveis, barcos, etc. Enfim, estou a caricaturar, mas que tem bens, que tem. eh, portanto, perante isto, o que é que se pode fazer? Bom, na verdade, na grande maioria dos casos, não todas mesmo, não vemos saída, quer dizer, nunca, o que se, bom, enfim, olha, isso melhor é talvez, se tem elementos concretos, fazer uma denúncia às finanças. Eh, Aliás, muitas das pessoas que me vinham colocar esta questão já vinham, às vezes já tinham ido às finanças e queixavam-se que a autoridade tributária não queria saber das denúncias, mas enfim, ultimamente parece que já aceitaria as denúncias e investigava e tal. E não se passava disto, que normalmente não levava, ou não levou, pelo menos que eu visse, nos muitos casos que me passaram pelas mãos, nunca levou a coisa nenhuma. Bom, até que surgiu um caso de um proprietário mais insistente, digamos assim, que insistia para que se encontrasse uma solução. E, por outro lado, era também um caso em que tínhamos uma renda muito antiga, mas que, como renda antiga, até nem era das mais baixas, mas simultaneamente tínhamos uma casa que, por aplicação do regime previsto da percentagem, perdão, dos 1/15 do VPT, daria um aumento muitíssimo significativo, visto que era uma casa realmente muito grande e com valor tributário muito alto. Bom, e aquilo que eu indiquei foi sempre, bem, não há nada a fazer, a menos que se descubra alguma coisa, algum elemento que comprove rendimentos superiores. Bom, e de facto, assim aconteceu num caso. Assim aconteceu num caso em que, depois de eu ter dado esta informação, surgiu de facto, a informação de que, e comprovada, de que havia rendimentos bastante superiores. Bom, e aí colocou-se a questão. Já tinham passado muitos anos, alguns anos, pelo menos 6 ou 7, desde o processo de atualização, e, portanto, na maior parte das opiniões que os colegas que se tinham exprimido sobre esta situação, não havia nada a fazer, a não ser fazer queixa às finanças e tal. Ora bem, eu, depois de pensar bastante no assunto, enfim, aqui com a minha equipa de trabalho nesta área, eh, resolvemos então adotar aqui um processo, e é sobre essa mecânica, este tipo de processo que achei interessante falar hoje, que é, bom, vamos ver, estamos perante um contrato bilateral, estamos perante uma obrigação geral das partes de boa-fé. E estamos também perante uma situação de óbvia violação da boa-fé no contrato, visto que a boa-fé imporá, num caso como este, que obviamente o arrendatário diga a verdade. E, portanto, isto poderia ter uma consequência, eventualmente duas. Uma parecia que seria mais fácil de obter, que seria a indemnização por danos. Há uma declaração irregular, para, enfim, não dizer falsa,
gera um dano, visto que, por aplicação da lei, com base nessa declaração irregular, isso leva a que a renda recebida durante anos pelo proprietário seja muito inferior àquela que devia ser, por força da lei. Neste caso, estamos a falar de valores muito grandes portanto, dava realmente uma indenização de um valor muito significativo, que justificava, de facto, a tentativa de resolver, ir adotar este caminho para a via judicial. Pois havia um segundo tema ainda, esse talvez mais difícil, que era até que ponto é que esta violação da boa-fé poderia ou não considerar-se um fundamento para a resolução do próprio contrato. Estes dois caminhos tinham as suas dificuldades, naturalmente, sob o ponto de vista jurídico, foram objeto de um estudo muito completo. Desde logo vou citar aqui algumas dificuldades que surgem, enfim, em relação. Uma das primeiras questões que se pôs logo foi: bom, mas na medida em que a lei prevê que a prova é feita através do comprovativo da autoridade tributária, a prova é essa. Parece que a lei não admite outra prova. E então, se a prova é essa, independentemente daquilo que o arrendatário diz ou não diz, a autoridade tributária informa, confirma, certifica, nos termos legais, que o valor dos rendimentos é aquele, não é? Em alguns casos, por exemplo, em alguns dos casos em que pude aplicar esta tese, este caminho processual, era zero o rendimento, a declaração era zero, portanto, logo aí se punha uma questão, quer dizer, será que é possível admitir que, dizendo a lei que a prova é feita por essa via, e apenas por essa via, pôr em causa aquilo que é dito pela autoridade, aquilo que está certificado pela autoridade, que se presume ser verdadeiro, não porque não corresponda à realidade do que a autoridade lá tem registado, porque aí seria, enfim, uma certificação falsa, mas porque não corresponde àquilo que é a verdade substancial do nível dos rendimentos. Portanto, essa era logo uma questão que nos levou-me a suscitar, a levantar a questão de eventual inconstitucionalidade desta norma, se fosse interpretada deste modo, isto é, interpretada de forma a que se considerasse que era irrelevante a falsidade da declaração, na medida em que a prova produzida era absoluta e incontornável, não podendo ser substituída por qualquer outro meio. Até este era um tema, mas havia aqui uma série de aspectos que, enfim, que naturalmente, como compreenderão, esta discussão foi muito complexa e o estudo também, não é possível dar em pouco tempo todos os detalhes, mas para verem o nível de questões que se punham aqui, como este e outros, e depois em relação também à parte relativa ao tal segundo caminho da resolução do contrato, a questão de saber se isto constituía ou não aquela famosa, enfim, podia ou não enquadrar-se naquela famosa nova redação também relativa ao artigo que prevê a resolução do contrato por incumprimento, quando os factos levem, enfim, estou agora a dizer de cor, mas penso que é mais ou menos isto, quando os factos em questão conduzam à inexigibilidade por parte do proprietário de manutenção do contrato. Não serão exatamente estas as palavras, não tenho certeza, mas a ideia é. Ora bem, e aqui colocavam-se também várias questões, desde logo a questão de saber se esta situação de violação da boa-fé contratual constitui ou não um incumprimento do contrato, ou se constitui ou não, e se o for, se ela constitui ou não suficiente, é um incumprimento suficientemente grave, digamos assim, porque as correntes jurisprudenciais dominantes vão nesse sentido, tem que ser um incumprimento muito grave, suficientemente grave para
digamos, se enquadrar nessa norma e justificar a resolução e o despejo. Portanto, em traços gerais, tínhamos aqui várias questões para resolver e mas, enfim, com estes, apesar destas dificuldades, estes engulhos jurídicos que sabíamos que era possível encontrar, entendemos e continuamos a entender que é possível, efetivamente, fazer a prova em ação de indemnizatória. Portanto, não estamos a falar de pedir ao tribunal que altere propriamente o valor da renda, mas que considere que a renda devida é a renda que resultaria do 1/15avos, da aplicação do 1/15avos ao VPT, que em função disso condene o arrendatário a pagar a título de indemnização a diferença entre os valores que foi pagando ao longo dos anos e aqueles que deveria ter pago se não tivesse faltado à verdade. Na outra vertente, na vertente da resolução, no fundo, também a defesa da tese de que uma situação como esta constitui, inequivocamente, do meu ponto de vista, uma falta grave do arrendatário, uma violação grave de uma obrigação que certamente não é o contrato que a prevê, mas a lei que se aplica ao contrato, essa sim, prevê, e, portanto, não pode, a meu ver, deixar de ser reconduzida a um incumprimento contratual. Até porque tem um efeito direto sobre a relação contratual existente, tem um efeito de prejudicar uma das partes bom, e já agora, evidentemente, referir aqui que não estou a falar, em casos como este, não estou a falar de um engano, de alguém que tem um rendimento de 10 e enganou-se e disse 9, eh, ou, ou que até declarou às finanças 9, mas era 10, enganou-se. Bom, aí penso que estamos na base da infração fiscal, isso é com o fisco, não se pode propriamente considerar que houvesse aqui um incumprimento contratual, pelo menos, enfim, num sentido muito amplo até se poderia, mas não é tão evidente, mas num caso em que seja patente a intenção de enganar, a intenção de objetivamente informar um valor falso, simultaneamente à autoridade tributária e ao proprietário, visto que, naturalmente, que em geral, quando isto acontece, eh, o, a declaração menos verdadeira é igual, não é? Ela bate certo, aquela que o arrendatário faz, bate certo com aquilo que ele próprio disse às finanças, porque, bom, para os casos em que não é assim, não temos tema para falar, porque isso é evidente. Se ele disser uma coisa um valor ao proprietário e depois o comprovativo disser outra, bom, isso não suscita qualquer questão, não pode ser-lhe aplicado o regime excepcional da Lei 31/2012. Mas, nos casos em que ele faz uma declaração irregular, quer à autoridade tributária, quer ao senhorio, é óbvio que ele está, ao mesmo tempo, a fazer um ato de violação de uma norma fiscal, mas também, do meu ponto de vista, a fazer
a violar uma norma do contrato de arrendamento, uma cláusula contratual e as normas que obrigam ao comportamento de boa-fé nos contratos. A pergunta se isso deve levar ou não à resolução do contrato com este fundamento, evidentemente não é de resposta evidente, mas, mais uma vez, em minha opinião, eu diria que sim, é um fundamento para resolução, quando, para além de ser inequívoco, quando haja dois requisitos, para além de ser inequívoco eh, eh, que a declaração não é verdadeira, primeiro ponto, também é inequívoco que não é um mero engano. Isto é, eh, o arrendatário foi repetindo nos anos seguintes a mesma declaração, exatamente igual, quer para as finanças, quer para o proprietário. O que significa que a má-fé não podia ser maior. Isto é, está ostensivamente, intencionalmente, a omitir rendimentos que são relevantes para efeitos fiscais, enfim, isso aqui não nos diz respeito, mas também a omiti-los ao senhorio, porque independentemente de competir à autoridade tributária passar o comprovativo, a intervenção da autoridade tributária aqui é uma mera questão de prova. Isso não retira nada do que eu disse em relação à obrigação que tem o arrendatário de declarar o seu rendimento verdadeiro. E, portanto, se o não faz repetidamente, se com isso cria um prejuízo, como é que será possível, então, não se entender que estão quebradas as relações de confiança entre as duas partes? Não pode deixar de ser. E, portanto, é uma situação, do meu ponto de vista, bastante clara, embora naturalmente não isenta de dificuldades, como já referi em alguns exemplos, dificuldades de várias, do ponto de vista jurídico, há aspectos para discutir, naturalmente, mas parece-me ser muito claro que não só é um daqueles casos em que não é exigível ao proprietário a manutenção do contrato de arrendamento, como, por outro lado, o proprietário tem o direito de receber, de ser indemnizado pelos danos que sofreu em consequência eh, dessa declaração irregular. E agora, apenas aqui um terceiro ponto que eu não referi, e não o referi propositadamente, porque ele pode suscitar ainda mais questões, e estes dois aspectos que eu referi eram os essenciais da tese que defendi para estes casos. Enfim, coloca-se uma terceira questão que é, então, e se não for decretada a renda, se não for decretado, perdão, o despejo, a resolução, por alguma razão, ou se não for pedida, o senhor pode preferir não pedir, por qualquer razão, eh, tem direito à indemnização, então, e a renda? Questão que se poderá colocar. Então, e a renda? Mas a renda mantém-se naquele valor anterior? Ora bem, aí o meu entendimento é o seguinte: eh, se o tribunal declarar, e em princípio tem que o fazer, que qual era a renda devida, visto que para fixar a indemnização, que é a diferença entre a renda paga até aqui e a renda devida, tem que dizer qual é a devida, então essa renda é aquela que tem que ser aplicada para o futuro. E nem pode ser de outra maneira. Quando não, tínhamos uma situação, sob o ponto de vista jurídico, bastante absurda, que era termos que ir pondo ações atrás umas das outras, a pedir indemnização
pela diferença de renda não paga, em vez de desde logo, fixar a nova renda de acordo com aquilo que o Tribunal entendeu. E, portanto, esta temática é uma temática que se pode aplicar também, mutatis mutandis, e vou terminar com esta referência, aos contratos não habitacionais. Porque, como sabemos, nos contratos não habitacionais não temos idade do inquilino, nem temos rendimento comprovado pela autoridade tributária, RABC do inquilino, mas temos outras coisas que não são, enfim, não são estas, mas que são relativamente similares. Temos o conceito da microentidade, sendo que a lei define no artigo 51 em que é que consiste. 51 número 5 diz que a microentidade é a empresa que, independentemente da sua forma jurídica, não ultrapassa a data do balanço dois dos três limites seguintes. Esses limites são o total do balanço, o negócio líquido e o número médio de empregados. Ora bem, é óbvio que não há nenhum motivo para que a tese que acabei de vos referir, que defendo relativamente à possibilidade de aplicação de considerar incumprido o contrato habitacional de alguém que presta uma declaração irregular, não há nenhum motivo, do meu ponto de vista, que impeça de aplicar exatamente a mesma teoria e o mesmo caminho para um contrato não habitacional, evidentemente, como disse, com as adaptações devidas, ou seja, balanço errado, volume de negócios líquido errado, número de empregados errado, e se isso for efetivamente algo de repetidamente feito nos anos seguintes, e se isso for detectado, nada impede, a meu ver, que o proprietário, quando detecte e quando tenha a prova, enfim, suficientemente consistente para ser aceitável em tribunal, possa efetivamente avançar com o pedido de indemnização barra alteração da renda e ou pedido de resolução do contrato de arrendamento. Então, estes são os traços fundamentais do tema que me pareceu interessante trazer-vos aqui hoje e fico à disposição, naturalmente, para as questões que entendam querer colocar-me. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Doutor, por esta brilhante e magnífica exposição prática. Creio que temos pelo menos uma questão colocada por um colega que diz o seguinte: após procedimento extraordinário de aumento de renda, a partir de quando se poderá voltar a aumentar a renda? E o contrato passa para o NRAU? Não sei se o doutor conseguirá responder só com estes elementos. Pois, a resposta a isso são aí umas 20 páginas de manual. Vamos lá ver, procurando muito rapidamente sistematizar, talvez, enfim, vou tentar ir ao encontro das preocupações que parecem estar subjacentes à pergunta. Depois de feita a atualização extraordinária, aquilo que eu chamo de atualização extraordinária, abrem-se várias hipóteses, não é? Porque depende de como é que a atualização extraordinária foi feita. Há casos em que desde logo aplicável a atualização anual imediatamente, noutros casos não, só é aplicável a um prazo a partir durante o qual, por exemplo, tipicamente, vamos dar um exemplo, que é sempre mais fácil, no caso do tema do aspecto especificamente em que falei, em que o inquilino veio alegar a existência de rendimentos baixos, bom, aí vai cair na previsão legal de um período transitório
em que não pode haver o aumento, digamos, a atualização ordinária. Bem, a resolução da renda, a resolução do, perdão, do contrato, penso que era a segunda parte da pergunta, essa não pode haver nunca, enfim, quer dizer, não, pode haver como denúncia, não é resolução, não é? A lei prevê a possibilidade de denúncia, aliás, por parte do inquilino, quando não aceite, não queira aceitar a proposta de nova renda e de conversão para o know-how da renda antiga, do contrato antigo, pode denunciá-lo. Agora, entrando neste regime transitório, não é? A questão da caducidade ou da denúncia, enfim, das várias figuras, só vai colocar-se no final do tal prazo transitório. Começou por ser 5 anos, mais 3, depois mais 2, já vai em 10 ou em 15, de vez em quando acrescentam mais qualquer coisa. Portanto, durante esse período, não. Agora, a resolução, como sabemos, não tem a ver propriamente com esta questão da atualização extraordinária. A resolução é algo que se pode lançar mão com base nas situações expressamente previstas na lei como fundamentos de resolução e agora também com a tal genérica da inexigibilidade de manutenção do contrato, e se ela existir, isso pode ser sempre utilizado, quer tenha aplicado a tradução extraordinária, quer não tenha, aí não há regime específico para os casos de atualização extraordinária. Muito obrigada, Sr. Doutor. Colega doutora Maria Soares coloca a seguinte questão: se houver alteração de senhorio, este novo senhorio pode lançar mão novamente do mecanismo do artigo 30, já usado pelo primitivo senhorio? Bom, essa questão é relativamente fácil de responder. Não. Não pode, porque precisamente, tal como eu expliquei, a atualização extraordinária faz-se uma vez. E o facto, mesmo que o senhorio mude 10 vezes, se já foi feita a atualização extraordinária por um senhorio anterior, não pode voltar a fazer. Agora, pode fazer se recebeu, comprou, herdou, enfim, recebeu por qualiquer via uma determinada propriedade imobiliária e verificou que os senhorios anteriores nunca fizeram a atualização extraordinária, mesmo que já tenham passado, digamos, mesmo que estejamos agora, neste momento que estamos a falar, embora esta lei, com a sua redação de que estamos a tratar é de 2012, portanto já passaram mais de 10 anos, mas pode fazer, pode ainda fazer. Agora, se já tiver sido feita, não. Obrigada, Sr. Doutor. Eu creio que teremos só mais uma questão. Não. É mesmo a colega a agradecer ao Sr. Doutor a explicação. Bom, não havendo mais questões, Sr. Dr. José Carlos Soares Machado, agradeço penhoradamente o facto de ter participado honrosamente neste curso. Relembro aos ilustres colegas que nos estão a ouvir que a próxima sessão será no dia 26, próxima quinta-feira, com o Sr. Professor Dr. Daniel Moraes, que nos irá falar sobre arrendamento e direito sucessório. Boa tarde a todos e a todas. Eu agradeço mais uma vez o convite e volto a felicitar pela iniciativa, muito meritória, e espero que continue com o sucesso que tem tido até aqui. Muito obrigada, Sr. Doutor. Muito obrigada.